E aí que agora a gente entra num ponto, né? Todas as empresas passam por auditorias pesadas, de certa forma. E eu acho que foi um questionamento do mercado, e aí parte de um questionamento pessoal, até meu também. Eu falei, cara, não é possível. Porque assim, elas passam por grandes auditorias, né? Principalmente, eu até anotei aqui, a própria Lojas Americanas, quem faz auditoria é a PwC. PwC, que é a Uhum. Pricewaterhouse, que também, né, segundo aí, faz auditoria de outras empresas do setor de varejo. Eles fazem auditoria de um monte de gente, né, do tipo, você tem 4 grandes empresas de auditoria, e você tem aí, eu nem sei mais quantas empresas de capital aberto a gente tem, porque um monte de gente abriu capital, mas sei lá, a gente deve ter, sei lá, perto de 400 empresas de capital aberto. Então faz a conta aí, mais ou menos, cada uma dessas empresas, óbvio que você tem um monte, você tem várias empresas, principalmente aquelas que não estão, sei lá, não são ações líquidas e tudo mais, que acabam sendo auditadas por outras empresas menos conhecidas. Mas então, sei lá, vamos fazer uma conta aqui, que cada uma dessas grandes auditorias aí faça auditoria, sei lá, 25, 30 grandes empresas brasileiras. É É, dessa e aí ordem. você pega por essa análise, porque assim, a auditoria ela serve para te dar mais clareza, né, para trazer uma ideia melhor de como é que a empresa tá. Cara, será que eles não viram isso? Ouviram e tentaram fazer de outra forma? Né, porque isso traz uma complicação até para você fazer uma análise, porque o investidor, principalmente, ele vai trabalhar com os números que ele está vendo. Né? Por mais que ele tenha que fazer uma análise mais aprofundada, mas ele trabalha com o número que ele está vendo. Então, teoricamente, pô, se foi auditado, eu tenho que entender que aquilo foi feito uma análise bem melhor, mais aprofundada para os números que estão colocados aqui na minha tela ou do que eu estou analisando. Cara, isso traz Uhum. uma preocupação, né? Tipo, pô, será que realmente. Agora, será que eu vou ter que revisar tudo que eu analisei para saber se todas passaram por de fato por uma auditoria que fosse confiável? Podemos desconfiar das auditorias, né? Porque o mercado, cara, sentiu isso. Né? As empresas do varejo, na hora que abriu o mercado na quinta-feira, quase todas ali tiveram uma queda olhando para isso. Poxa, se todo mundo ali for auditado pela mesma empresa, talvez será que todos tiveram essa inconsistência contábil aí? Deixa antes de qualquer coisa te fazer uma pergunta aqui, qual é que é a política do disciplina financeira? Eu posso falar palavrão aqui? Fique à vontade, Tá, então vamos se lá. você preferir. De tempos em tempos, todo mundo fica puto da cara com as empresas de auditoria, tá? E assim, ó, só pra dar noção, tá? Essas principais empresas de auditoria que são a PwC, a Deloitte, a KPMG e de quem eu tô esquecendo? A Price, KPMG, a Deloitte e tô esquecendo, a Ernst Young, lembrei, Ernst Young. Elas são chamadas de Big Four, né? As Big Four, elas antigamente eram Big Five, porque existia uma outra empresa de auditoria chamada Arthur Andersen, que era, na época, salvo o melhor juízo, a maior das 5. O que aconteceu com a Arthur Andersen? Eles eram os auditores de uma empresa chamada Enron, né, que era uma empresa de energia nos Estados Unidos, que apresentava resultados maravilhosos, estelares, etc e tal, até um belo dia que se descobriu uma fraude gigantesca no balanço deles. É, E assim, a empresa quebrou e arrastou consigo a reputação da Arthur Andersen, que deixou de existir. E foi assim que as Big Five viraram as Big Four. O que eu quero dizer com isso? Cada vez que acontece alguma coisa dessa natureza, isso é uma mácula, é uma mancha na reputação das empresas de auditoria, que é uma coisa absolutamente colossal, tá? Eu acho que tem algumas reflexões que a gente precisa fazer com relação ao trabalho de auditoria. Em primeiro lugar, digamos que você vai fazer uma viagem de carro, tá? E antes de fazer a sua viagem de carro, você leva o seu carro no seu mecânico de confiança para fazer uma revisão. Quais são os itens que tipicamente o mecânico vai olhar para você? Freio, óleo, né, avaliar o pneu, se tá tudo bem, enfim, aqueles itens básicos ali quando você faz uma viagem. Ele não vai desmontar o carro inteiro para ver o estado de cada porca e cada parafuso, né? Não, não vai. E se porventura acontecer alguma coisa com o seu carro que tinha a ver com, sei lá, tinha um componente estrutural lá, longarina, não sei o que estava trincado por alguma razão assim, a culpa é do mecânico que não olhou, do tipo, o seu mecânico é um puta do incompetente porque ele não desmontou seu carro inteiro e descobriu que tinha um problema que não é um item típico de revisão, ou é mais ou menos a mesma coisa, Uhum, sim, sim. entende? Do tipo, as empresas de auditoria,
elas fazem. Elas têm um roteiro de revisão, tá? E além delas terem um roteiro de revisão, elas partem de algumas premissas. E uma dessas premissas é que as informações que são passadas para elas pelas empresas são completas e oferecidas de boa fé, tá? Então, assim, em primeiro lugar, quando você vê um relatório de auditoria, você tem que ter em mente que os caras trabalharam com as informações que foram dadas para eles, que eles presumem como verdadeiras, né, e presumem como completas. Evidentemente, assim, se o cara chegar lá, dá para eles informações que, assim, não conversa lé com cré, provavelmente você vai ter lá uma ressalva, né, no parecer de auditoria, alguma coisa assim. Mas, assim, eles não desmontam o carro e conferem cada porca e parafuso. É uma pena que o Danilo não tá aqui, né, porque eu faria analogia com avião, né? Avião, você tem lá as manutenções periódicas que você revisa certos itens e de tantos e tantos ciclos você desmonta todo e vê cada porca e cada parafuso. Do tipo, não existe um equivalente desses no mundo da auditoria. Então esse é o primeiro ponto, do tipo, a auditoria tem escopo, né, e tem premissas. O segundo ponto primeiro eu defendi as empresas de auditoria aqui, tá? Agora eu vou atacar. Existem dois aspectos que precisam ser levados em conta quando a gente fala de empresas de auditoria. Em primeiro lugar, empresa de auditoria não ganha dinheiro fazendo auditoria. Tipo, o emprego de capital humano, né, o dispêndio de horas homem de uma auditoria, de uma empresa de capital aberto, versus o quanto se cobra, não que seja baratinho, tá? Não é. Do tipo, a conta não fecha. Ou se fecha, assim, do tipo, empata. Eles ganham dinheiro em serviços adicionais que eles prestam para as empresas. Isso significa que existe um conflito de interesses dentro dessa indústria que está relacionado assim, você faz a auditoria para você existir, para você ter reputação, etc e tal, mas você ganha dinheiro prestando outros serviços. Isso vai refletir em algumas coisas. A primeira a sua disposição em se indispor com as empresas. E a segunda a qualidade do capital humano que você efetivamente vai dispensar. Essa questão da qualidade do capital humano, eu não estou dizendo que as auditorias colocam gente ruim para fazer auditoria. Não se trata disso. Só que na maior parte dos casos, colocam profissionais muito júniores. Tá? Isso aí é uma característica do negócio. Tá? Então, assim, existem problemas com relação ao modelo de auditoria. E isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, eu insisto, assim, a gente teve casos nos Estados Unidos como Enron e WorldCom e diversos outros em outros lugares, tipo, de tempos em tempos acontece algum BO e todo mundo fica puto da vida porque a auditoria não viu. E aí, sempre vai ter aquela situação, né? Sempre vamos tentar achar um culpado aqui, né? Sempre vou tentar achar um culpado. E aí, o primeiro culpado que vão olhar, não, mas calma aí, quem é a auditoria? Quem foi a pessoa que fez? Porque sempre vão tentar achar um culpado de um problema, quando na verdade é uma coisa estrutural que já vem, como você falou. As informações que foram passadas para a auditoria, teoricamente, deveriam ser confiáveis e de boa fé. Então, a auditoria ela fez a sua análise. Então, acho que eu quis trazer esse ponto porque foi um questionamento, cara, do mercado. Né? Todo mundo questionou sobre isso, até porque outras empresas do próprio setor também são auditadas por ela. Mas eu acho que isso é importante, a gente entender o modelo de... Então, cara, assim, a gente vai lá na estrutura do modelo de negócio que não é efetivo ao ponto de trazer um bom resultado. Eu acho que ainda se torna mais importante o próprio investidor, seja ele pessoa física ali, ele fazer uma melhor análise e identificar se faz sentido, porque margem de erros podem acontecer por diferentes momentos, né? Como que eu costumo trabalhar com os pareceres de auditoria? Eu sempre leio, tá? Porque eu acho que é importante ver, porque eventualmente tem alguma ressalva, etc e tal. Quando o parecer de auditoria diz, olha, nós revisamos e não encontramos nada, eu fico com um pé atrás. Quando o parecer de auditoria diz, revisamos e temos as seguintes ressalvas, eu fico com 2 pés atrás. Ou seja, eu nunca fico tranquilo. A regra que a gente precisa ter na cabeça aqui é a seguinte, ausência de evidência não é evidência de ausência. Deixa eu fazer outra analogia aqui. Você é casado? Sim. Tá, então vamos lá. Deixa eu acabar com o teu casamento aqui, então. Imagina que você tá desconfiado da sua mulher. E aí você resolve contratar um detetive pra
pra seguir ela. E ele passa lá uma semana seguindo ela e não encontra nada, não vê nada de suspeito. Ele pode dizer com 100% de certeza que você não é corno? Ele não, só eu que posso, né? Que bom que Entendeu? você tá me assistindo, né, amor? Confirma, por favor, aqui nos comentários, tá? Confirma aqui nos comentários, te Entende? amo. É isso, do tipo, Aham, sim. não vi nada. Aham. Posso te dar 100% de certeza que não tem nada de errado? É a mesma coisa, tá? Então, assim... Você imagina se tivesse um detetive aqui ouvindo o podcast, o cara deixar o contato dele aqui embaixo. do tipo, eu posso garantir com 100% de certeza Teria uma se procura você é corno ou gigantesca não. aqui. Tá Cara, bom. gente, não, cara, confia no seu cônjuge aí, que é melhor, é mais fácil que você contratar um detetive. Mas sim, a analogia fez total sentido. E é exatamente isso, do tipo, você confia no seu cônjuge, né? E é mais ou menos a postura, que você adota com a empresa, do tipo, você parte do princípio, olha, não tem nada de errado, bom, possivelmente está ok. Mas assim, eu não vou botar minha mão no fogo, desculpa. Entende? Assim, não existe nenhum tipo de trabalho de auditoria que possa dar 100% de certeza para alguém que não há nada de errado numa empresa. E esse é um erro de interpretação que, à medida que você fica no mercado e que você vai tomando na cabeça, você vai entendendo. A auditoria disse que não tem nada de errado. Beleza, isso significa que não tem nada flagrantemente errado. Isso não é uma garantia de que tudo está certo. Isso é uma garantia, olha, procuramos e não encontramos nada. Bom, eventualmente estava mais embaixo, está melhor escondido, entende? O ponto interessante do que você falou, né? A gente procura um culpado. Cara, a culpa é da auditoria que não encontrou, a culpa é dos administradores que fizeram, porque isso nos leva para o segundo capítulo da história, né? Por que os caras fizeram isso? Né? Quem foi, quando foi, né? Porque o comunicado lá não foi capaz de precisar sequer desde quando essas práticas contábeis equivocadas, para dizer o mínimo, vinham acontecendo dentro da empresa. O Rial falou lá, olha, isso não parece ser uma coisa dos últimos 3 anos, talvez seja, sei lá, dos últimos 10, talvez seja dos últimos 15, talvez os caras estivessem há 30 anos contabilizando coisa errada e ninguém pegou. E aí, né? quem se beneficiou com isso? Entende? Em primeiro lugar, alguém se beneficiou com isso? Em segundo lugar, quem?